O silêncio pode matar, então fala. Você está engolindo coisas que gostaria de falar? Você está se calando quando tudo que você mais queria era gritar e pôr para fora? Assiste a esse vídeo e eu vou te mostrar por que você não pode se calar. E vamos rápido, porque está tudo acontecendo agora. Olá, eu sou Eduardo Mesquita, psicólogo, palestrante e professor. Trabalho com comunicação desde que eu me entendo como profissional. Isso foi aos 13 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar dando aula de inglês. Toda a minha carreira foi feita em cima da comunicação. Professor, palestrante, ator, músico, tudo que eu fiz foi com comunicação. E esse se tornou então meu tema favorito, principalmente quando o assunto é o direito de expressão, a vontade de falar. Até por isso o meu curso digital de destravar, superar o medo, gravar vídeos, fazer lives na internet se chama Você Vai Falar, no vídeo. Eu acredito e eu sei da importância disso. Mário Quintana, o poeta gaúcho de Alegrete, um dos meus favoritos, diz em um dos seus poemas: ao pé da letra, enforcar-se é levar muito a sério o nó na garganta. Naturalmente esse poema me chamou a atenção. Eu, um cara que trabalha com comunicação, a ideia de ter o nó na garganta de forma tão severa que se enforque, que se mate, que morra. E pode até parecer que ainda estamos no campo da licença poética. Mas muita gente não se acha capaz de falar o que pensa. Muita gente não se acha digno de ter voz, de se expressar. E isso é um problema muito sério. Bastante sério. Esse silêncio opressor que muita gente sente é um caminho pavimentado para quadros depressivos e, em maior escala, para depressão. Não é novidade o tamanho do problema que é hoje em dia a depressão no nosso mundo. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, considerava que até o final desse ano de 2020, a depressão se tornaria o principal problema de saúde pública do mundo. Agora você imagina como isso se tornou um quadro ainda mais preocupante, ainda mais crítico, por causa da pandemia do coronavírus, agora em 2020, que deixou o mundo inteiro assustado, preocupado e isolado em suas casas. Imagina o que é o cenário de devastação emocional que uma quantidade enorme de pessoas estão vivenciando quando ficam isoladas em casa, quando perdem seus empregos, quando perdem suas fontes de renda, quando se veem sozinhas. E não conseguem lidar com isso de uma forma saudável. Estima-se em mais de 350 milhões de pessoas atravessando quadros depressivos de diferentes níveis e intensidades. E uma das formas mais comuns de se desenvolver um quadro depressivo é através do silêncio. Do ato de não falar e não se expressar. E mesmo sendo psicólogo, eu não estou aqui te falando somente de estudos ou teorias ou cases, coisas distantes. Não. Eu tive um quadro de princípio de depressão em 2019. Eu procurei ajuda profissional. Me consultei com um psiquiatra, fui medicado, fiz o meu tratamento e consegui me afastar dos piores momentos da doença, felizmente. Veja bem, eu tive um princípio de quadro depressivo. Eu nem sequer fui diagnosticado com depressão. E com isso eu já posso te dizer que é um momento muito ruim, que é a sensação desagradável e desesperadora de uma vida. Não à toa, a depressão é chamada de demônio do meio-dia. Eu chamo ainda de noite escura da alma.
Nessa hora você pode estar até pensando, como assim? Você é ator, você é músico, eu vejo seus vídeos, você é um cara divertido, bem-humorado. Tudo certo. Você não errou em nada. Mas não se engane numa coisa. Os quadros depressivos não escolhem só pessoas tristes. Não acometem somente as pessoas que você julga fracas ou que são julgadas fracas. Não é frescura, não é moleza. Eu posso te dizer pela minha experiência que começa em comportamentos e situações que você argumenta como sendo esse é o meu jeito de ser. Ou quando você diz, não, existem alguns assuntos que eu prefiro não falar. Quando na verdade a maioria imensa dessas situações acontecem porque o silêncio parece mais confortável. Se esconder e não se expor, não abrir suas verdades, parece ser mais seguro. Não é confortável. Não é seguro. Esse silêncio pode matar. Até por isso o processo psicoterapêutico funciona. Associado ao tratamento medicamentoso, a psicoterapia é o espaço seguro para a expressão, para a busca de ressignificação e atualização de vivências, de emoções, de experiências e sensações. Tudo através da verbalização, da fala. Olha aí o poder da fala. O silêncio é algo perigoso. Quando eu tive esse princípio de depressão, eu acordava, sentava no banheiro e não sabia o que eu ia fazer naquele dia. Ao longo do tempo eu passei a questionar, inclusive, se eu sabia trabalhar, se eu tinha alguma capacidade, se eu sabia fazer alguma coisa. E foi um início de quadro depressivo. E isso devastou minha vida financeira, isso destruiu alguns dos meus relacionamentos mais próximos. Isso me deu algumas grandes cicatrizes. O silêncio adoece. E eu não estou falando do silêncio que é o respeito à fala do outro, eu não estou falando do respeito de deixar alguns momentos suspensos sem ficar buscando entupir com palavras, frases, barulhos, não. Eu estou falando de outro silêncio. Eu estou falando daquele que nega um dos fatores que nos faz civilizados. A liberdade de expressão. Eu trabalho com comunicação. Eu treino líderes usando comunicação. Eu desenvolvo equipes através da comunicação. Eu faço mentorias. Eu mudo vidas com a comunicação. Então nada mais natural do que eu ser um defensor apaixonado da liberdade de expressão. Do meu e do seu direito de falar. A liberdade de expressão é um direito fundamental do homem, que garante a manifestação de opinião, de ideias, de pensamentos, sem retaliação, sem opressão, sem censura por parte de governos, de órgãos privados, públicos ou outros indivíduos quaisquer, não interessa. No Brasil, inclusive, a liberdade de expressão é garantida pelo artigo 5º da Constituição Federal. Também é um direito estabelecido mundialmente, universalmente, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, a Organização das Nações Unidas. E como existe limite para tudo, a liberdade de expressão, mesmo por mais inalienável e fundamental que seja, ela conta também e precisa contar com algumas limitações. O limite da liberdade de expressão está na hora que você ultrapassa os demais direitos fundamentais de outros indivíduos. Quando a gente está falando de preconceito, por exemplo, de proferir palavras racistas, misóginas, homofóbicas, por exemplo. Alto lá! Isso não é liberdade de expressão, isso é um crime contra outra pessoa. Uma outra pessoa que tem os mesmos direitos assegurados e é considerada, e é, igual a todos os demais perante a lei. Se a liberdade de expressão de um fere a liberdade do outro, então torna-se opressão. Em tempos de redes sociais, de relacionamentos virtuais, de verdades líquidas, nós temos ainda situações que se tornam muito delicadas, por faltar o respeito a essa condição humana. A liberdade de expressão na internet segue as mesmas regras da liberdade de expressão em qualquer veículo de comunicação, seja em casa, seja na rua, nos ambientes profissionais, em qualquer lugar. Assim como não se falam palavras racistas porque isso é um crime,
Também não se deve usar a internet para promover racismo ou xenofobia. A contribuição da internet para a liberdade de expressão é fundamental. É o ambiente mais democrático que existe. E essa democratização da informação abre novos canais de divulgação, de negócios, de relacionamentos. Mas também a internet abre espaço para a disseminação de pensamentos opressores e antidemocráticos. Sob o pretexto do anonimato e da proteção de se estar escondido atrás da tela do computador e não num confronto real, olho no olho. Temos aos montes os valentes virtuais, que cometem as maiores barbaridades em perfis pela internet inteira e que enchem as redes sociais. E embora já existam leis contra isso, estão sendo desenvolvidas normas para regulamentar os crimes cometidos no ambiente virtual, como o cyberbullying. Todos os dias, lamentavelmente, nós vemos muitas postagens de barbaridades e atrocidades. Pessoas sendo coagidas a se expor na rede em troca de pagamento ou ganhos financeiros. Postagens e mensagens de ódio entupindo caixas de mensagens. E eu preciso confessar uma coisa. Eu sou um que entrou na pilha de bater boca na internet, as discussões virtuais. Eu fiz isso muito na época do Orkut e no Facebook também cometi isso. Quando eu via alguma coisa que me indignava ou que me irritava, eu vestia a minha armadura virtual poderosa e entrava em combates inúteis. Brigas por dias, palavras ácidas, a energia ruim, a agressividade mal direcionada que fazem mal pra gente, pra quem fala, pra quem ouve, pra quem presencia. Eu vivi isso. Não mais. Aprendi a relevar, não me envolver diretamente num bate-boca infrutífero. Mas aprendi também a fazer outras duas coisas: denunciar e bloquear. Eu ouço sugestões de pessoas que dizem para ignorar. Consigo muitas vezes, mas nem sempre é possível. De eu olhar e falar, não é comigo, não está falando para mim, eu não tenho que entrar nisso, eu ignoro e mantenho a sanidade. Reparem só o que a internet proporcionou. Agora todo mundo quer ser artista. Todo mundo acha que é fotógrafo no Instagram, que é redator ou escritor no Facebook. E olha que isso é maravilhoso. Essa é a parte sensacional da grande rede mundial. A internet dá voz a inúmeras pessoas e grupos cujas posições ficariam completamente de fora do círculo de divulgação tradicionais em tempos antigos, como tempos antigos, nem tão antigos, mas passados, como a grande mídia, como a publicidade. Fazer vídeos, colocar a cara aqui na internet é a ferramenta de construção de identidades, de negócios, de relacionamentos, como eu disse. A realização de lives durante essa pandemia do Covid-19, do coronavírus, vem sendo e vai ser lembrado como uma ferramenta de auxílio para inúmeras pessoas no mundo inteiro. Seja através de doações, de donativos, seja através de shows que divertem e entretêm, mas principalmente por permitir para pessoas isoladas em casa a certeza de que elas não estavam sozinhas. Ninguém está sozinho. E por não estar sozinho, ninguém deve se curvar à opressão. Eu escrevi uma música para minha banda chama Sangue Seco, é uma banda de punk rock. E nessa música eu digo, ninguém tem o direito de reprimir um pensamento, por mais vagabundo que ele seja. O pensamento. Tirar a voz de alguém é um crime definitivo, pensa nisso. Isso acontece aos montes, nas famílias, nos grupos de amigos, nas empresas. Gente que se vale de mais agressividade ou poder aparente para inibir, coibir, proibir a voz de outras pessoas. Mas eu tenho uma crença. Eu acredito firmemente que a comunicação é o caminho para que a gente possa ter equipes produtivas, ambientes de trabalho saudáveis, lucro, riqueza, gente feliz. Para termos relacionamentos maduros, saudáveis, íntegros, famílias equilibradas, fazendo, construindo, edificando pessoas melhores, para um mundo melhor. Não é um processo fácil, não é algo que aconteça de forma mágica. Porque a comunicação é uma ferramenta que se beneficia muito de maturidade, de respeito, de educação, de humanidade.
Se falta algo disso, então se perdem as chances. E aí a gente caminha para os momentos horríveis de silêncio imposto, de constrangimento, de humilhação. Momentos que, vividos repetidas vezes, levam ao silêncio da alma. E eu estou falando novamente da depressão. Eu também estou falando novamente do cyberbullying e do famoso e ridicularizado bullying. Ridicularizado em comentários que dizem: no meu tempo não tinha bullying, era só sacanagem, a gente sobrevivia. Eram outros tempos, foram outros tempos, são outros tempos. O mundo mudou, as formas de expressão da maldade, da pequenez, da crueldade também mudaram. Eu estou falando agora de violência doméstica, eu estou falando das dores da alma, das dores dos relacionamentos, que se tornam muito piores e geradores de verdadeiros desastres quando o silêncio é imposto pelo medo, pela insegurança ou pela certeza da impunidade de que não vai adiantar nada. Lembra do massacre na escola de Suzano, onde o adolescente e seu parceiro de 25 anos mataram o tio do adolescente e daí foram para a escola matar mais pessoas? O massacre do Realengo, quando o sujeito entrou na escola chacinando alunos, alunas, crianças, adolescentes. O mais famoso e clássico dos casos, Columbine, nos Estados Unidos, onde Eric Harris e Dylan Klebold aterrorizaram a escola, com tiros, bombas, morte, sangue. Talvez você não concorde que eu use como argumento o silêncio. Eu não estou dizendo que o silêncio foi a causa disso. Claro que não. Mas certamente o silêncio potencializou muito. O silêncio que escondeu imperfeições, desajustes, monstruosidades, também pelas pessoas que não conseguiram se expressar antes para poder mostrar sua dor e seu sofrimento. Por pessoas que acreditaram que ninguém se inteirava ou se interessava pela dor deles, pelo sofrimento deles. E que então resolveram distribuir sua dor e seu sofrimento para quem estava próximo. E pessoas próximas que nem sempre ou quase nunca eram as causadoras diretas do sofrimento que eles viviam. Olha em volta, olha em volta. Presta atenção no mundo ao seu redor. Tem uma frase clichê que diz que ninguém sabe os desafios que o outro está vivendo. E cada um está enfrentando os seus próprios obstáculos. É clichê. E é verdade. E algumas vezes esses desafios e obstáculos que o outro está enfrentando são gigantescos. Mulheres que apanham de seus companheiros, crianças violentadas e abusadas, estudantes sofrendo bullying de seus colegas, pessoas atravessando crises depressivas, muitas vezes nós não percebemos, nós não vemos. E muitas vezes nós não vemos porque não queremos ver, ou porque a gente está muito ocupado cuidando dos nossos próprios problemas, porque a gente está na correria, não é por egoísmo, não é por maldade, é sobrevivência. É lutar os nossos próprios combates que por vezes são tão intensos que a gente não consegue enxergar o do outro. Uma mudança de comportamento insuspeito, uma atitude inusitada que chama atenção, alguma coisa que pode sair do lugar comum ou do comum, poderia ligar uma luz amarela se a gente tivesse um pouco mais de cuidado uns com os outros. Se a gente permitisse a comunicação acontecendo. E para isso a gente precisaria ouvir. Prestar atenção nas mensagens silentes que são emitidas todos os dias. Não é difícil. A gente consegue fazer isso quase sempre quando é alguém que nos interessa ou alguém que nos é caro ou cara. Mas esse ouvir o outro precisa ser muito maior. A gente tem muita gente se enforcando no silêncio, no nó preso na garganta. Talvez seja o seu caso. Talvez você que está vendo esse vídeo seja a pessoa que está se enforcando nas suas palavras, silenciosa, com um nó na garganta. Então deixa eu te falar. Você não está só. Ninguém está só.
Você agora entende que o silêncio é algo sério. Que a falta de expressão pode alimentar ou esconder problemas muito maiores. Você entendeu que você tem o direito de falar, de se expressar, de dizer o que pensa. Todo mundo tem esse direito. Se não for por uma questão de afirmação, que seja por uma questão de saúde, o silêncio adoece. Vamos buscar ouvir mais, permitir falar mais, deixar as vozes se soltarem e vamos falar mais, expressar mais, soltar mais a nossa voz. Conquistar o nosso lugar no mundo exercendo o nosso direito à expressão. Lutando para se manter vivo e sadio. Buscando ser feliz, genuíno, verdadeiro. Uma pessoa inteira que fala. Nos meus vídeos, nas minhas lives, eu sempre encerro com uma chamada que é parte da minha crença. Me acompanha no Instagram para você ver essas lives, para você assistir os vídeos e ver os meus stories. Eu sempre termino falando assim: falei, falei. E você vai falar. Pois falar isso nesse vídeo agora é ainda mais forte e verdadeiro. Se o silêncio está te enforcando, se o nó na garganta está ficando grande demais, procura ajuda profissional. Ligue para esses números que estão aparecendo na tela. Você não está só. Ninguém está só. Falei? Falei. E você vai falar.